Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, aula de ensino religioso, 7º ano, e nós vamos conversar sobre os líderes religiosos, mais especificamente sobre o papel das mulheres nas organizações religiosas. Os objetivos desta aula são conhecer o papel das mulheres em algumas organizações religiosas e perceber a importância e a função que as mulheres ocupam no universo religioso e na nossa sociedade. Bem, existem mulheres que são lideranças religiosas? Você conhece alguma mulher que seja líder religiosa, sacerdote religiosa? Em qual religião? Você sabe quais são as religiões que admitem a mulher como líder religiosa e aquelas que não têm mulher como líder religiosa? De que forma as mulheres ocupam os espaços dentro das suas religiões, ou ainda, para quem não tem religião, dentro da sua vida? Qual é a importância das mulheres na nossa vida, como mães, avós, tias, cuidadoras, médicas, farmacêuticas, enfim, professoras? Vocês já se pararam para pensar a importância das mulheres e o respeito que elas merecem na nossa sociedade, a valorização? Bom, o papel das mulheres nas religiões varia, muda muito de cultura para cultura, depende da religião. Existem tradições religiosas onde apenas os homens possuem a autoridade dentro da estrutura hierárquica da organização religiosa. São chamadas de religiões patriarcais. Para dar um exemplo, ainda que existam freiras e irmãs, no catolicismo você tem o Papa só pode ser homem, nunca teve e possivelmente nunca terá uma mulher Papa. E aí tem o padre, bispos, enfim, são todos homens. Já tem outras religiões, como por exemplo a de matriz africana ou indígena, que não depende do sexo, pode ser homem ou mulher, para ser pajé, cacique, ou mesmo mãe de santo, pai de santo. Mas também existem religiões que as mulheres são lideranças dentro da instituição. Em algumas religiões as mulheres têm um papel preponderante, um papel destacado. Você sabe quais são essas religiões que têm a mulher como liderança religiosa? Nós vamos pensar aqui, refletir sobre algumas delas. Mas para início de conversa, antes de a gente descobrir juntos quais são as religiões onde as mulheres ocupam um papel dentro da estrutura hierárquica, vamos fazer uma atividade. Escolha uma mulher que possui muita importância em sua vida. Pode ser qualquer uma delas. Selecione uma imagem, foto dessa mulher para fazer um mural. Ou mesmo você pode desenhá-la. Crie um quadro e cole a foto desta mulher. Então você pode, ou se você não tiver agora, nesse momento, uma foto, um jeito de colocar a imagem dela, escreve o nome dela. E aí você pode colar post-it, pedacinhos de papel, elencando quais as características que tornam essa mulher especial em sua vida. Vou explicar melhor. Se você tiver se você tiver computador, se você tiver foto, você cria como se fosse um quadro, como se fosse um cartaz, com a foto dessa pessoa, dessa mulher, com o nome e tal, e em volta você cola post-its com as características que fazem com que ela seja especial na sua vida. Se você não tiver nada disso, não tem problema. No seu caderno você escreve o nome dessa mulher e aí você faz setinhas apontando as características, as qualidades com que fazem que ela seja especial na sua vida. Depois você pode socializar essa atividade com a sua turma, fazer uma apresentação para homenagear essa mulher. E aí, mesmo quem vai fazer agora por escrito, porque não tem foto, depois pode fazer um cartaz bem elaborado e fazer uma homenagem para essa mulher especial da sua vida. Então, tempo para vocês fazerem atividade e logo voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com mais aula Paraná, atividade 7º ano ensino religioso, líderes religiosos, papel da mulher. E vocês fizeram uma atividade bem gostosa, bem interessante, de pensar uma mulher importante da sua vida e aí fazer um cartaz, um quadro, ou mesmo escrever no seu caderno o nome dela e as características importantes que tornam ela especial na sua vida. E aí fica a sugestão, uma mão na massa para você posteriormente fazer um lindo cartaz, uma apresentação, seja no computador, seja em cartolina, para homenagear essa mulher importante na sua vida. Agora nós vamos conhecer algumas lideranças religiosas femininas. Nas religiões de matriz africana e indígena, não há restrição quanto às mulheres ocuparem o lugar de líderes religiosos. Pois no candomblé e umbanda, as mulheres podem ser mães de santo e alorixás, assim como nas aldeias é comum ver mulher tanto cacique como pajés ou curandeiras, como podemos ver nas imagens ao lado, uma mãe de santo e uma mulher cacique curandeira, as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui agora vamos, ao mesmo tempo, prestar homenagem, mas também estudar a cacique e pajé Mapulu Camaiurá, do Alto Xingu. Ela ao mesmo tempo é cacique e ela também é a pajé, a curandeira. E a mãe Rosa do candomblé, uma mãe de santo. A Mapulu Camaiurá é uma das organizadoras de uma importante festa indígena, a festa do Yamaricumã, celebração feita por mulheres indígenas na qual ela se transforma em guerreira. Nessa cultura, as mulheres se transformam em guerreiras. Mapulu recebeu o Prêmio dos Direitos Humanos de 2018, olha que interessante, que a reconheceu como uma importante liderança religiosa indígena. E a Mapulu é cacique e pajé do povo Camaiurá, no Alto Xingu. Além de ser liderança, além de ser mulher, de empoderar outras mulheres, recebeu o Prêmio dos Direitos Humanos e ela organiza essa linda festa onde as mulheres se tornam guerreiras. Também vamos falar aqui de uma outra Ialorixá, a Mãe Cecília Soares. A Mãe Cecília Soares ela é do terreiro Ilê Axé Maroquetu, fundado em 1943 em Salvador. Vem de uma linhagem, uma longa linhagem, ou seja, mães de santo, era a avó, bisavó, daí vem a filha, ou seja, uma linhagem de mãe de santo, matriarcal, ou seja, de mulheres lendárias, são muito conhecidas, e a Lorixás, mãe de santo, e ela é professora doutora, então além de mãe de santo, ela é professora doutora, autora de estudos na área de história e antropologia, como o livro Mulher Negra na Bahia do século XIX. Olha a importância dessa mãe de santo, professora, doutora, pesquisadora, escritora e fala sobre as mulheres, escreve sobre as mulheres, assim como a Mapulu, liderança indígena, cacique, pajé, curandeira, organiza a festa onde as meninas se tornam guerreiras. Então, só aqui já temos duas grandes personalidades mulheres dentro das suas religiões, da sua cultura. Além disso, nós também temos dentro do cristianismo. Nas igrejas cristãs evangélicas, mesmo naquelas que são frutos da reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, as mulheres também podem ser pastoras. Nas pentecostais, inclusive, você tem muitas mulheres pastoras, ministras, e elas assumem então a função sacerdotal. Como eu disse, na igreja católica não, ela só pode ser freiras ou irmãs, mas nas igrejas cristãs evangélicas a mulher pode ocupar esse lugar de liderança. Nas religiões orientais, como o budismo, também não há nenhuma restrição quanto às mulheres serem líderes religiosas, como é o caso da monja Koen, do Zen budismo, inclusive muito famosa no Brasil, a monja Koen. Temos aqui a imagem, então, da monja Koen, do Zen budismo brasileiro, e uma pastora luterana especial que eu trouxe para a nossa aula, que é a Luz Marina Garcia. Essa pastora tem uma história bem interessante que eu vou contar para vocês. Ela é teóloga, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, doutora em Direito, defende posições progressistas, ou seja, ela é contra o fundamentalismo religioso, que inclusive não combina com o cristianismo. Discurso de ódio é anticristão, não pode juntar cristianismo e discurso de ódio. Isso é um pouco das coisas que ela fala. E ela ficou muito conhecida por se unir com mães de santo para reconstruir o terreiro de candomblé que foi incendiado por fundamentalistas religiosos. Algumas pessoas disseram que iam destruir o terreiro
em nome de Jesus. Aposto que Jesus não concordaria com isso, é só ler a Bíblia. Mas ela falou, se destruíram em nome de Jesus, vamos reconstruir em nome de Jesus. Então, quando a pastora Luz Marina Garcia se uniu com a mãe de santo Conceição de Lisa, na reconstrução do barracão, ela falou, se destruíram em nome de Jesus, nós vamos reconstruir. Imagina, ela foi a verdadeira cristã, estava lá com seus irmãos do candomblé, reconstruindo o lugar destruído por fundamentalistas religiosos. E já a Cláudia Batista de Souza, que nasceu em São Paulo em 30 de junho de 1947, é mais conhecida pelo seu nome de batismo religioso como Koen Roshi, ou Monja Koen. É uma monja budista brasileira missionária da tradição Sotoshu japonesa, muito conhecida, tem frases muito importantes sobre a paz, sobre os direitos humanos, é uma personalidade destacada. E percebam que as mulheres que eu citei aqui, além de serem líderes religiosas, doutoras, pesquisadoras, professoras, escritoras, ganhadoras de prêmios de direitos humanos, ou seja, destacadas tanto na sociedade como dentro das suas organizações religiosas. A monja Koen afirma, faça o bem, fale o bem, pense o bem. Perceba que cada ser que nós encontramos na nossa vida é um ser iluminado, disfarçado para nos mostrar o caminho. Alguns mostra como não devemos ser, e outros nos mostram como nós devemos ser. Por isso todos no nosso caminho são seres iluminados. Uns, a gente tem que agir o contrário deles. Quando usam a religião para falar de ódio, de armas, de violência, seja do que for, todas essas coisas ruins. Outros nos mostram como ser, ou seja, quando nos dão um exemplo de boas atitudes, e é o que nos diz a monja Koen. Bom, essas religiões nativas, como a indígena, como a de matriz africana, podem ser chamadas de matriarcais. Já as religiões monoteístas, como judaísmo, cristianismo e islamismo, são patriarcais, pois na sua estrutura hierárquica apenas os homens podem assumir essa posição de destaque, como padre, bispo, papa, rabino, sheik, enfim, apenas aqui para entendermos essa diferença entre essas religiões, essas diferenças culturais. Agora vamos fazer mais uma atividade. Em algumas tradições, as mulheres ocupam papel periférico, ou seja, não têm o papel de liderança. Assim como na nossa sociedade, em que geralmente as mulheres, infelizmente, recebem menos que os homens, mesmo ocupando a mesma função. Até hoje as mulheres ganham menos que homens, mesmo quando trabalham mais, cuidando da casa, dos filhos e trabalhando fora. Você concorda com isso? Não estamos falando de religião. Você concorda que na sociedade a mulher deva ganhar menos que o homem? Por que essas situações acontecem? Por que a mulher em geral ganha menos que o homem? Como fazer para mudar essa situação, essas diferenças culturais? Escreva um texto com as suas ideias sobre esse assunto. Então vamos dar um tempo para você escrever e já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com Aula Paraná, Ensino Religioso, 7º ano, e a aula é sobre líderes religiosos, mas o recorte específico é o papel das mulheres nas organizações religiosas. Nós conversamos sobre algumas mulheres importantes, como a monja Coen, do budismo, do Zen budismo, como a pastora Luz Marina, que é uma pastora luterana que foi ajudar a reconstruir terreiros de candomblé, doutora também, pesquisadora. Também falamos de mulher indígena, também falamos de mãe de santo, que além de ter uma posição destacada dentro da sua organização religiosa, também são pesquisadoras, doutoras, e na nossa sociedade está cheio de mulheres que além de cuidar da família, da casa, dos filhos, ainda trabalham. E mesmo tendo a mesma função que homens, muitas vezes elas ganham menos ou têm menos reconhecimento. E a atividade era sobre isso. Por que será que as mulheres têm essa tradicionalmente na cultura de ser menos valorizada? Você concorda com isso ou não? Foi a pergunta que levantamos aqui. E como nós podemos fazer para mudar isso? Como nós podemos fazer para a mulher ter o reconhecimento merecido, para que ela seja de fato valorizada em nossa sociedade? Afinal de contas, o que seria de nós sem as mulheres? As mulheres que são mães, avós, as mulheres que estão aí sempre envolvidas tanto nas atividades profissionais como nas atividades familiares. Quando falamos de lugares sagrados, inclusive o primeiro lugar sagrado que habitamos foi o útero, o ventre de uma mulher. Temos muito que aprender com as mulheres. Nós, homens, temos muito que aprender com as mulheres, com a sua sensibilidade, com a sua garra, com a sua força de vontade, entre outras. Poderia passar aqui muitas horas só elencando as características, as virtudes das mulheres. Mas aqui nessa atividade, o mais importante foi o teu esforço em parar para pensar, não que a gente vai resolver esse problema de imediato, é uma questão cultural, mas a geração de vocês tem isso já como uma questão que vocês podem mudar. A juventude pode mudar essa situação, porque já dá para perceber o quanto vocês não têm essa divisão, são menos machistas, enfim, vocês já conseguem valorizar a mulher. Por isso, o mundo é daqueles que virão depois de nós e cabe a vocês ser o fator de transformação. Bom, nesta aula conhecemos algumas lideranças religiosas femininas, descobrimos que algumas tradições religiosas possuem mulher como figura central da religiosidade. Também aprendemos que nas tradições nativas, africanas, grega, indígena, existem deuses, divindades femininas. Bom, existem nas religiões divindades femininas, mas também temos muitas lideranças femininas aí dentro do cristianismo, também dos evangélicos e também nas religiões indígenas e africanas. E encerramos nossa aula lembrando, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito.